Bem-vindos ao Vale Saber dessa semana. E hoje nós vamos tratar de epidemias, de quarentenas, enfim, de distopias, mas através do cinema. Vamos lá? Eu gostaria de começar, digamos, com um dilema moral, uma imagem que serve de exercício, digamos, filosófico, né? Vamos imaginar que a vida no planeta Terra não é mais possível e você tem uma nave espacial para poder então fundar uma nova civilização num outro planeta. Entretanto, só resta uma vaga. Qual é o tipo profissional que você levaria para fundar, digamos, a sua civilização? Digamos que você aí deve estar pensando num bombeiro ou então numa bombeira, afinal de contas, eles dominam primeiros socorros. Você também pode pensar num engenheiro, numa engenheira, afinal de contas eles dominam habitações, mas de repente você também pode pensar no indígena, né? Ou seja, num homem, numa mulher que, digamos, sabe lidar com a precariedade e, sobretudo, sabe contar histórias, digamos que para poder acalentar a esperança, né? Na calada da noite, para que então a civilização sobreviva. Você pode achar esse exercício trivial demais, mas no fundo, o exercício da imaginação sobre a sociedade diz respeito não somente sobre o futuro que queremos para nós, mas à medida que nós projetamos esse futuro, nós também necessariamente estamos lidando e refletindo sobre o nosso tempo presente, sobre o nosso contemporâneo. Digamos que a história e a filosofia pensaram essa resposta de diferentes maneiras, a começar pela literatura política no século XVI, pois foi em 1516 que um inglês chamado Thomas More, também conhecido como Thomas Morus, publicou um livro chamado A Utopia. Eis então a fundação desse conceito que percorreu toda a história, digamos, moderna. Nesse livro ele fala de uma ilha imaginária, supostamente localizada onde hoje é a América, onde não existiriam conflitos decorrentes da propriedade privada e conflitos decorrentes, sobretudo, da intolerância religiosa. É claro que eu estou resumindo aqui, né, uma obra que é clássica, né, e deu muito o que falar a respeito dos contratos sociais, dos pactos sociais modernos. Mas o que importa para nós é que no século XVI é fundado esse conceito de utopia, ou seja, a gente começa a imaginar que de fato um outro mundo seria possível. Entretanto, ao longo do século XX, a gente detectou, né, que a ideia de progresso, na verdade, é uma grande farsa, é um mito moderno. Dessa forma, então, surgiram novos conceitos, como, por exemplo, a ideia de atopia, a ideia de distopia, ou então o próprio conceito Foucaultiano de heterotopia. Se você não conhece esses termos, fica aí a sugestão para vocês, então, lidarem com eles. O que eu gostaria aqui, então, é de rapidamente, antes da gente fechar o nosso vídeo, de dar algumas dicas, ou melhor dizendo, estabelecer aqui 3 filmes que revelaram para nós, digamos, esse futuro, né, no qual, digamos, a sociedade não é mais possível, ou melhor dizendo, são futuros distópicos, são futuros que demonstram para nós crises humanitárias e, portanto, podem revelar um pouquinho sobre o nosso tempo presente. Em 1995, Hollywood lançou luz a respeito de um vírus potente e letal que foi manejado, né, moderado pelo governo norte-americano enquanto ele esteve no continente africano. Entretanto, uma vez que o macaco hospedeiro ele migra para a América, toda a ciência fica em alerta, porque afinal de contas o próprio governo norte-americano quer fazer uma limpeza total, isto é, uma destruição em massa numa pequena cidadezinha no interior da Califórnia. Afinal de contas, ali nós temos uma maior, digamos, evidência, né, o maior espraiamento desse vírus letal. Então, dessa forma que você tem esse grupo de cientistas correndo contra o tempo a fim de encontrar o macaco hospedeiro e, evidentemente, detectar a cura. Esse filme se chama Epidemia, foi lançado em 1995 e acabou se tornando um clássico do cinema. Suspensão, ação, corrida de helicóptero, enfim, você tem todos os elementos hollywoodianos para então a gente detectar o que é biopolítica. Your town is being quarantined. We got 19 dead. We got 100 more infected. It's spreading like a brush fire. What are you talking about? If one of them's got it, then 10 of them have got it now. And if one of them gets out of Cedar Creek, we have a very interesting problem. If that bug gets out of there, 260 million Americans will be dead or dying. I'm leaving with the team in an hour. From the heart of a small California town. Damn it, Sam, I want to save these people same as you. To the inner circle of power in Washington. The most optimistic projection for the spread of the virus is this: 24 hours, 36 hours, 48 hours.
the greatest medical crisis of all time We can't stop him. begins. Try to remain calm. Many people are dying and are going to continue to die unless we find this monkey. There will be panic the likes of which we have never seen. There you are! Esse é um conceito fundamental para nós. É a maneira como as crises humanitárias, a ideia de saúde também é manejada, não somente por governos, empresas e agentes administrativos, para, digamos que de alguma forma, reajustar as relações econômicas, políticas e também policiais da sociedade. Já estamos em 2006 e um clássico do cinema sul-coreano, do diretor do Parasita, Jong Ho-bong, chamado O Hospedeiro, que mostra para nós, né, um filme de monstro, ou seja, um ser bizarro que emerge do fundo do lago e então começa a invadir a civilização até que sequestra uma pequena e faz com que o pai dessa família disfuncional corra atrás do monstro e faça das tripas coração para recuperar a sua filha. Mr. Kim. Formaldehyde. Dirty formaldehyde. Pour him into the sink. I've heard your daughter's still alive. Why didn't you contact the police or the military, a human rights organization, something? Aqui nós precisamos chamar atenção para o fato de que o cinema do Bong é um cinema, digamos, bastante potente. Afinal de contas, você não vai ter somente um filme de monstro ali, pois a excelência com que ele conta uma história deixa o filme bem interessante e revela pra gente muito das relações políticas e dos impactos econômicos também do neoliberalismo. Coisas que nós vemos no filme na Coreia do Sul, mas você vai detectar muito bem em qualquer sociedade, inclusive aqui no Brasil. Por fim, nós estamos no ano de 2017 e vamos imaginar que o café que você frequenta em Madrid há muito tempo, de repente, ele é lacrado, as ruas são evacuadas e você começa a receber notícias, tanto na televisão quanto no rádio, de que existe algo de muito estranho acontecendo na cidade. Ou melhor, particularmente no café que você costuma frequentar. Afinal de contas, supõe-se, né, existe uma suspeita de que ali dentro do café existe uma iminência parda, ou seja, um vírus letal que pode se espraiar por toda a sociedade. E então você olha para um lado, olha para o outro e todos, inclusive você, é suspeita. Como que você reagiria a essa situação? É uma situação bizarra e também absurda, né? Digamos, mas só que não. Afinal de contas, o que nós estamos vivendo nessa semana, né, de forte suspeita do Covid-19 e também do exercício internacional, em escala internacional, dessa quarentena, diz muito a respeito de como a gente pode ler esse filme de Alex de la Iglesia. E o filme se chama O Bar. Un café con leche, por favor. ¿Qué manía tiene la gente de venir a mear aquí? ¡Hijos de puta! Vamos a morir todos. Tú, desde luego, desayunando aguardiente todos los días. Todos los días no, ¿eh? ¿Dónde están los muertos, los de la plaza, todos? Hemos dado por hecho que hay un loco disparando, pero puede ser otra cosa. Acaban de matar a 2 personas en el centro de Madrid y nadie dice nada. Si el peligro es tan grande, no van a parar ante nada. ¿De quién es este maletín? ¡No los toques! Puede que el asesino no esté fuera, sino aquí dentro. Hay un asesino entre nosotros. ¿Qué estáis diciendo que no vamos a morir? No, estamos diciendo que ya estamos muertos. Os 3 filmes que eu sugeri aqui para vocês, Epidemia 1995, O Hospedeiro 2006 e O Bar de 2017, de Alex de la Iglesia, todos estão disponíveis na Netflix. Fica aí a sugestão dos 3 filmes para vocês, afinal de contas o cinema sempre serve para nós como uma janela a respeito da nossa sociedade, da nossa história e também sobre a maneira, né, como nós projetamos o nosso futuro. Tá legal? Continue nos acompanhando aqui nas redes sociais do jornal O Vale e também lá no Instagram e no Vestibular em Cena do YouTube, tá certo? Cuidam-se, previnam-se e muita saúde para todos vocês.